Como dizem na internet, Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, mais conhecido como CONAD, foi, entre aspas, cancelado no dia de hoje. Seus conselheiros tiveram o mandato, ou seja, a gestão, o cargo, suspenso. A entrevista é com ele, Moisés Bauer, e quem abre esse assunto polêmico, um dos mais polêmicos da semana, sobre defesa de direitos e garantias de direitos das pessoas com deficiência, é Marcos Aurélio de Carvalho. Marcos. É isso, Beto. Um tema bombástico do dia, né? E nós aqui trazemos o que de mais quente acontece. E vamos falar justamente com o conselheiro, com o integrante do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Aliás, Moisés, como o nosso programa é acompanhado não apenas por pessoas que atuam na área, que militam na área de inclusão, mas pelo público de um modo geral, eu mesmo já registrei aqui algumas participações no chat do público de um modo geral, pessoas com e sem deficiência. Seria legal que, primeiramente, você explicasse para quem não sabe o que é exatamente o CONAD e que instituições compõem o Conselho Nacional. Boa noite, Marco Aurélio, boa noite, Beto, Luiz Cláudio, a todos os nossos espectadores aí. É uma honra, um prazer muito grande estar participando desse programa excelente para todo o nosso segmento, para todas as pessoas interessadas na inclusão. Bem, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele é um órgão vinculado hoje ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ele tem um caráter paritário, que significa metade dos seus membros são representantes governamentais dos diversos ministérios do governo federal, e a outra metade são de representantes da sociedade civil, na sua maioria representantes das diversas áreas de deficiência. Atualmente, o Conselho é composto por 38 conselheiros titulares, mais os seus respectivos suplentes, sendo 19 deles a metade de sociedade civil, e entre estas 19 representações de sociedade civil, 13 são especificamente de pessoas com deficiência, entre as quais duas titularidades, duas representações, são exclusivas do movimento de pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão. Então, este é o Conselho Nacional, ele existe há 22 anos já, e a sua principal função aí é fazer o controle social das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, ou seja, a gente está acompanhando se o governo está efetivamente desenvolvendo políticas públicas que atendam às necessidades das pessoas com deficiência, como provocar o governo para que faça mais ou para que faça aquilo que não está fazendo. Enfim, o nosso intuito é colaborar, evidentemente, sempre que um governo esteja disposto a dialogar com a sociedade civil. Agora, Moisés, o que aconteceu no mês de abril no Conselho Nacional? Porque diversos assuntos importantes foram colocados em pauta, mas ao mesmo tempo algumas entidades se recusaram a votar. Houve algo que me pareceu inédito nessa reunião de abril. Gostaria que você explicasse para a gente de forma resumida, se é que dá para resumir essa complexidade. Bem, em abril nós tínhamos, entre outros temas, os mais preocupantes, na minha avaliação, os temas relacionados à vacinação das pessoas com deficiência, né? A demora da vacinação, a não observação de prioridade, atendimento prioritário às pessoas com deficiência, e em meio a esse debate, algumas organizações, na verdade, 8 organizações, 8 representações, sendo 6 delas de sociedade civil e 2 ligadas aos conselhos municipais e estaduais, isso aí, resolveram fazer um protesto de não votar e de não permitir que suas presenças implicassem, inclusive, em abstenção, algo que juridicamente inexiste, né? Num processo de votação, a pessoa estando presente, o que tem direito a voto, ou ela vota favorável, vota contrário, ou se abstém. E essas 8 representações, em protesto, resolveram não registrar sequer a abstenção. Agora, protesto por quê? Né? Protesto porque não estava ocorrendo a vacinação? Protesto porque
as pessoas com deficiência estavam sendo deixadas em segundo plano, terceiro plano em algum tema? Não, infelizmente não. Protesto porque entendiam que o mandato do CONAD havia encerrado e que, por isso, a iniciativa da ANPID, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que, infelizmente, e isso eu falo com muita verdade, lamentavelmente para o nosso segmento, ficou fora da nova composição do Conselho, composição reformulada pelo decreto 10.177. Então, em protesto e solidariedade, a ANPID, que alegava que não tinha mais representatividade, porque o seu mandato de 2 anos tinha expirado naquele mês de abril, gerou toda essa polêmica e temas bem importantes como da vacinação, encaminhamentos para que a gente conseguisse fazer com que a vacinação fosse para todas as pessoas com deficiência, não só aquelas que têm BPC no momento inicial, né? Essas entidades que, inclusive, fizeram proposituras de encaminhamentos, na hora da votação, não registraram seus votos ou suas abstenções, o que trouxe, sem dúvida alguma, prejuízo para o nosso segmento, porque alguns dos encaminhamentos eram contrários aos interesses do governo, do tipo encaminhar essa questão para a CPI da Covid, e entre outros encaminhamentos que foram propostos, inclusive por eles, protestantes da ocasião, não foram vitoriosos por falta desse protesto incompreensível, ao meu ver. Mas bem, sim. Sim, e aí qual foi o desdobramento de hoje? Ou seja, hoje tivemos, então, como disse o Beto na abertura aqui da entrevista, um desdobramento que pode ser chamado, como se diz hoje na internet, de cancelamento, cultura do cancelamento. O que aconteceu exatamente nesse desdobramento de hoje? Bom, diante dessa postura que eu acabei de relatar, das 8 representações, o presidente do CONAD formulou uma consulta à Advocacia Geral da União, perguntando se aquele argumento de que os 2 anos para a ANPID havia inspirado, logo ela não poderia mais seguir no mandato do CONAD, conferia com a realidade. A Advocacia Geral da União, agora no último dia 25, há 2 dias atrás, respondeu com um parecer onde trouxe a informação de que, de fato, o mandato não só da ANPID, mas de todos os conselheiros havia inspirado ou inspirou quando completar 2 anos, que foi no mês de abril do presente ano. E por que essa divergência? Por que essa dúvida? Porque o decreto 10.177, ele mudou o prazo dos mandatos, que até então era de 2 anos, eram biênios, passando para 3 anos. Em determinado artigo, ele dá uma redação que deixa a interpretação de que, inclusive, a composição atual, no momento da publicação do decreto, já entraria com esse mandato de 3 anos. E como na nova composição a ANPID não figuraria, por isso que a ANPID insistiu que, pelo menos ela, só tinha 2 anos, não teria 3. E aí gerou toda essa divergência e o resultado disso foi uma orientação da AGU dizendo, na verdade, nenhum conselheiro do CONAD tem legitimidade para seguir. Logo, o CONAD não possui mais legitimidade para seguir trabalhando enquanto não há um processo seletivo a ser convocado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E neste momento de alta complexidade que nós todos estamos passando, as pessoas com deficiência estão sem o seu espaço de controle social, o espaço de representação para a reivindicação de direitos das pessoas com deficiência por tempo indeterminado. Moisés, eu vou pedir para você ser breve na conclusão, mas preciso fazer 3 perguntas. Você representa, né, a CBDV naquele espaço e você também é presidente do CRPD, que compõe inúmeras entidades de âmbito nacional, mais de 4.000, representa mais de 4.000 entidades por todo o país. Deixa eu te perguntar 2 questões, na verdade 3. O que é o CRPD, rapidamente? Se houve na história algum momento mais triste que esse no CONAD, e o que as entidades estão pensando para reverter esse quadro lamentável? 3 perguntas complexas, mas nós vamos contar com o seu poder de resumo. O CRPD é o Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, que reúne hoje 10 organizações nacionais, todas elas
efetivamente de representação das pessoas com deficiência, em todos os segmentos de pessoas com deficiência. Das 10 organizações filiadas ao CRPD, 8 têm assento no CONAD. E então, principalmente essas 8 organizações que têm assento no CONAD e integram o CRPD, estão já dialogando entre si e com as outras organizações, pensando aqui estratégias que venham acelerar ao máximo o processo de recomposição do CONAD e que a gente consiga, desse caos que se instaurou, trazer um mínimo de segurança jurídica e conquista para as pessoas com deficiência. O que eu estou me referindo disso? Nós estamos defendendo que o decreto que recriou o CONAD, que é esse 10.177, ele possa ser aperfeiçoado contemplando os anseios efetivos das pessoas com deficiência. E nós vamos buscar todos os meios políticos e jurídicos, ou seja, judiciais, se necessário, para que as pessoas com deficiência sejam efetivamente ouvidas e possam, desta forma, cumprir, né, o Estado brasileiro cumpra com o que está exposto lá na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o seu artigo 4º, item 3, que é a efetiva participação das pessoas com deficiência na construção de todas as políticas públicas. E do jeito que nós estamos, principalmente hoje, com esse, entre aspas, cancelamento do CONAD, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, aqui no Brasil, não está sendo respeitada, entre outros aspectos, nesse da participação das pessoas com deficiência. Isso é grave, gravíssimo. Conversamos com Moisés Bauer Luiz, ele que é presidente do CRPD, e falou sobre, como ele bem colocou, entre aspas, o cancelamento do CONAD, que é o que ocorreu no dia de hoje.